Que Maria Antonieta é conhecida como a rainha da moda, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que a França também teve a imperatriz da moda. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal StoryTour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Eugênia de Montijo, a última imperatriz da França e a imperatriz da moda. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrito no StoryTourFlix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do clube de membros aqui do canal, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E se tornando membro hoje, já tem aí quase 20 vídeos para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram, na rede das Ancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, bora pro vídeo. Eugênia de Montijo nasceu no dia 5 de maio de 1826, coincidentemente, o 5º aniversário da morte de Napoleão Bonaparte. O seu pai, Dom Cipriano, era um nobre da casa de Montijo. Os antepassados de Eugênia ocuparam importantes cargos na administração espanhola, no exército e na igreja. Dom Cipriano, bonapartista convicto, lutara ao lado de Napoleão Bonaparte na Guerra Peninsular. A mãe de Eugênia, Dona Manuela, era meio escocesa e tinha um quarto de sangue belga. Eugênia também tinha uma irmã, que se chamava Paca, e era um ano mais velha que ela. As duas tiveram uma infância despreocupada e livre. Eugênia era dotada de imensa energia e apreciava enormemente o exercício físico, especialmente a equitação. Intrépida amazona, ela se habituara a cavalgar pelas montanhas. Dom Cipriano considerava que a sobriedade e a simplicidade constituíam os melhores métodos para educar as filhas. Assim, ele evitava excessivas condescendências ou confortos amolecedores do caráter. Em sua opinião, as filhas deveriam usar os mesmos vestidos, seja no inverno ou no verão. Essa pão-durice do pai caracterizou o comportamento de Eugênia durante parte de sua vida adulta. Vivaz e fogosa, a jovem Eugênia, também na política, trilhou o mesmo caminho do pai, tornando-se como ele uma fervorosa bonapartista. Ela recebeu uma educação cosmopolita, estudou na França de 1834 a 1838. Em seguida, quando Eugênia tinha 11 anos, ela e a irmã passaram 2 meses numa escola inglesa perto de Bristol. A experiência não foi nada boa. Eugênia tentou fugir, acabando por regressar à França junto com a governanta inglesa, que ficaria a serviço dos Montijo durante 50 anos. Quando Eugênia estava prestes a completar 13 anos, o seu adorado pai faleceu em Madrid. Ela e Paca, que estavam em Paris, não chegaram a tempo de encontrá-lo com vida. A morte de Dom Cipriano assinalou o fim da infância de Eugênia. No tocante à mãe, as relações de Eugênia sempre foram difíceis. O próprio caráter da jovem concorria para isso. Paca, sua encantadora e doce irmã, era a favorita de Dona Manuela. Até que algo muito grave estremeceu ainda mais a relação de mãe e filha. A jovem Eugênia era apaixonada pelo Duque de Alba, um jovem que era muito rico e poderoso na Espanha. O Duque era amigo de infância das meninas, porém, a mãe ignorou Eugênia e colocou Paca para se casar com ele. Quando soube da notícia, Eugênia ficou tão decepcionada que pensou em até tirar a própria vida. Ela também pensou em se trancar em um convento, mas no final ela acabou se mudando para a Espanha, onde ficou 5 anos por lá. Eugênia era efetivamente bela. Sua extraordinária beleza atraía incontáveis admiradores, mas ela sempre os afastava. Seu cabelo louro avermelhado era muito característico, tanto é que tempos depois, já como imperatriz da França, milhares de mulheres coloriam o cabelo de louro avermelhado para ficarem iguais à imperatriz. Existe uma enorme lista de homens que se apaixonaram por ela. Entre eles estão os escritores Alexandre Dumas, tanto o pai quanto o filho. Mas Eugênia não se mostrava disposta a casar. Quando ela completou 21 anos, a sua mãe exercia as funções de camareira-mor da rainha-mãe. Com isso, obteve permissão para conferir às suas filhas algumas das denominações honoríficas que pertenciam ao marido. Foi desse modo que Eugênia se tornou uma grande de Espanha por direito próprio, passando a ser conhecida como Condessa de Teba, o mais importante dentre os seus títulos. Eugênia nunca abrira mão de seu pendor pela política, atributo que herdara do pai. Naqueles tempos revoltosos, os bonapartistas sentiam-se muito atraídos pelo socialismo utópico propugnado pelo francês Charles Fourier. Eugênia também se mostrava particularmente interessada pelo socialismo. Desde os bancos escolares, ela voltava a atenção para as obras de Fourier. Lembrando que o socialismo de Fourier não tem nada a ver com o socialismo mais famoso de Karl Marx. Por volta dessa época, Eugênia conheceu Luiz Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte.
ela e a mãe foram convidadas para jantar em Paris com o príncipe e mais outro convidado, que rapidamente achou por bem deixar Luís Napoleão sozinho em companhia da fascinante condessa espanhola. Eugênia não deu mostra de acolher favoravelmente os galanteios do futuro imperador, razão pela qual o jantar não acabou em nada. Em 1848, o príncipe Luís Napoleão foi eleito presidente da Segunda República Francesa. O seu mandato de 4 anos terminaria em maio de 1852. Nesse interim, todas as iniciativas para aprovar um projeto de lei que lhe permitisse candidatar-se à reeleição foram derrotadas na Assembleia Nacional. Embora ninguém julgasse admissível que Luís Napoleão se resignasse a não ter no futuro nenhum papel político, o seu bem-sucedido golpe de Estado de dezembro de 1851 ainda assim constituiu uma surpresa para grande parte da população. Eugênia e a mãe regressaram a Paris em setembro do ano seguinte. Nessa época, ela já tinha 26 anos e era uma mulher bem segura de si, e era muito bela. Ela e a mãe deram apoio ao golpe de Estado do príncipe-presidente, e por isso foram convidadas para as várias recepções feitas por Luís Napoleão. Naquela época, os encontros entre Napoleão III e Eugênia tinham que ficar tudo protegido, bem no sigilo. Eles não podiam deixar as informações todas expostas sobre a rotina e itinerários. Agora eu vou te propor um desafio. Eu fiz esse vídeo antes ou depois dos outros vídeos aqui desse vídeo. Será que você consegue desvendar esse mistério? Sabe quem também sabe fazer esse quebra-cabeça muito doido? A NordVPN, a patrocinadora desse vídeo. Você sabia que toda vez que você navega pela internet, as suas informações ficam disponíveis para qualquer um quando você não usa VPN? Se você estiver entrando no site exatamente neste momento, seu IP ficará exposto. E aí as pessoas poderão ver qual o seu IP, qual o seu endereço e até o seu nome. Agora, se você estiver usando a NordVPN, ele apagará seu endereço de IP e te redirecionará para outro endereço. Então, mesmo que você esteja navegando aqui pelo Brasil, a NordVPN criará uma rede privada para que ninguém te rastreie. Até porque tudo é criptografado. Assim, você terá muito mais segurança no cyberespaço. Outra coisa muito legal é que você pode consumir conteúdos exclusivos de outros países. Um exemplo é que tem filmes que lançam lá no streaming dos Estados Unidos e só no próximo mês é que podem lançar aqui no Brasil, ou nunca lançam. Foi o que aconteceu com Adão Negro, que lançou primeiro lá nos Estados Unidos, e Barbie também, que lançou primeiro lá. Só depois de um tempo é que chegou aqui no Brasil. Mas quem tinha NordVPN já assistia lá pelo streaming dos Estados Unidos. Então assim, quer ter segurança no cyberespaço? Assina NordVPN. E não custa muito caro não, viu? E o melhor vem agora, porque você assinando pelo link que eu tô deixando aqui na descrição, você ganha um bônus de 4 meses no plano de 2 anos. E se você comprar o plano e não gostar, fique calmo, porque tem como devolver grátis em até 30 dias. Marca bobeira não, vai de NordVPN. Em novembro de 1852, realizou-se uma caça à raposa na casa de campo do príncipe, em Compiègne. A essa altura dos acontecimentos, não era segredo para ninguém que Luís Napoleão estava arriado os 4 pneus por Eugênia de Montijo. A mãe encorajava em instruir a filha a ficar com o imperador, mas ela não queria. Já o imperador queria Eugênia como amante, e Eugênia só queria o imperador se fosse como marido. Luís Napoleão era um raparigueiro de primeira, tinha tido inúmeros casos amorosos, e era tido como um playboy solteirão. Porém, na meia-idade ele ficou fissurado por Eugênia, até os amigos mais íntimos ficaram se perguntando o que ele viu nessa mulher. Quando se tornou o imperador Napoleão III, oficialmente Luís Napoleão ainda procurava uma noiva entre as famílias reais da Europa. Mesmo quando em Compiègne demonstrava interesse por Eugênia, estava sendo analisado o pedido de mão da princesa Adelaide de Lagenburgo. Porém, por conta da falta de um sangue mais nobre e a falta de princípios religiosos do imperador francês, o casamento com a princesa germânica não aconteceu. O que foi um alívio para Napoleão, já que ele ficou desimpedido para se casar com Eugênia. No dia 15 de janeiro de 1853, o imperador pediu oficialmente à condessa de Montijo a mão de sua filha. 3 dias depois, o povo de Paris, pela primeira vez, ficou sabendo da existência dessa dama, que dali a 15 dias iria tornar-se a sua imperatriz. A imprensa espanhola soltava fogos. Pela primeira vez desde Luís XIV, o soberano francês iria desposar uma espanhola. No dia 22 de janeiro, o imperador dirigiu seu senado ao Conselho de Estado e à Assembleia Nacional, para informá-los de que iria desposar Eugênia. As reações a seu discurso foram as mais variadas. Em suma, Luís Napoleão estava prestes a dar o maior lance da sua meteórica carreira, ou seja, unir-se a Eugênia de Montijo logo após se declarar imperador da França. O momento não era tão bom porque a oposição estava em cima. Eugênia mudou-se para o Palácio do Eliseu.
radiante de entusiasmo, mas premiada pelo sentimento de responsabilidade, e não deixava de pensar no passado de tantas rainhas que tinham a precedido. No dia 29 de janeiro, Napoleão III e Eugênia celebraram a cerimônia civil nas Tuileries. No dia seguinte, desenrolou-se a cerimônia de casamento, oficiada pelo arcebispo de Paris na Catedral de Notre-Dame. O imperador tinha 45 anos e a imperatriz 26. Sobre o famoso cabelo louro avermelhado de Eugênia, pousava a diadema de safiras e diamantes que a imperatriz Josefina de Beauharnais usara na sua coroação. Após o casamento, Napoleão e Eugênia passaram uma semana de lua de mel, ocasião em que visitaram Versalhes e outros palácios reais. Essa lua de mel itinerária constituiu uma preparação para Eugênia como futura imperatriz da França. A partir de 1854, em quase todos os verões, Napoleão e Eugênia passavam em Biarritz 5 ou 6 semanas de férias. Até então, Biarritz era um local esquecido, situado no mais recôndito da França. Foi graças a Luiz Napoleão e Eugênia que Biarritz se transformou num balneário florescente. Essa era a única residência imperial onde Eugênia conseguia levar uma vida quase em total privacidade. A residência favorita do imperador era o Palácio de Saint-Cloud. Coincidentemente, era a preferida de Napoleão Bonaparte. Já Eugênia adorava Fontainebleau e, tal como Maria Antonieta, preferia suas casas de campo ou de praia a uma vida na cidade, num ambiente mais informal. Tendo a sua atenção diretamente voltada para minúcias do cerimonial, Napoleão procurava inspirar-se nas regras de etiqueta vigentes no Primeiro Império. Eugênia, por sua vez, soube colocar fulgor e charme ao ritual. Como resultado, a corte de Napoleão III se tornou a mais brilhante da Europa. Ela se tornou um símbolo do Segundo Império. Foi realmente Eugênia que transformou Paris na capital social da Europa, fazendo o costureiro inglês Charles Wolfe o pai da alta costura. Ao imperador, não parecia suficiente estabelecer uma corte exuberante de esplendor. Napoleão III desejava, sobretudo, ser aceito pelas cabeças coroadas da Europa que não o viam com bons olhos. E tudo ele fazia para equiparar-se à secular nobreza europeia. Uma oportunidade ímpar surgiu de repente. Foi em 1855, quando ele e Eugênia viajaram para a Grã-Bretanha, numa visita oficial para selar a aliança dos dois países durante a Guerra da Crimeia. Eugênia sentia-se apreensiva. Era a primeira vez que, como imperatriz, tinha um encontro marcado com a família reinante. E, ademais, em solo estrangeiro. Para a alegria de todos, a visita revelou-se um total êxito. Eugênia encantou a Rainha Vitória e elas ficaram amigas pelo resto da vida. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre a amizade entre as duas. Tô deixando aqui na descrição ou tá passando aqui pela tela. No ano seguinte, em 1856, foi a vez da família real britânica visitar Paris. E aí Eugênia fez todo aquele trabalho da corte recepcionando a Rainha Vitória. Aos 30 anos, depois de 4 anos de casamento, Eugênia se tornou mãe. Em 1853, ela sofreu um aborto natural, mas em 1856, o príncipe imperial finalmente nasceu. O trabalho de parto foi longo e complicado. As dores começaram na sexta-feira e a criança só nasceu no domingo. Em certo momento, o médico em desespero perguntou ao imperador se deveria salvar a mãe ou a criança. Sem hesitar, Napoleão respondeu: a mãe. Coincidentemente, fato parecido aconteceu com Napoleão quando Napoleão II nasceu, já que Maria Luísa quase morreu no parto do menino. E o médico também perguntou se ele queria salvar a mãe ou o menino, e Napoleão respondeu a mãe. Pensa nos dois cabas que tem coincidência, hein? Mas enfim, apesar das dores e do longo trabalho de parto, nasceu um menino excepcionalmente saudável. Após o parto, o médico da imperatriz aconselhou a não ter mais filhos, pois isso iria certamente custar-lhe a vida. Tal como Napoleão avisara Eugênia antes de se casarem, a sua missão também comportava perigos. Houve várias tentativas de assassinato contra o imperador, das quais a mais dramática ficou conhecida como o Atentado de Orsini. Em 14 de janeiro de 1858, Napoleão e Eugênia encontravam-se a caminho da ópera quando 3 bombas foram lançadas na direção da carruagem em que estavam. 8 pessoas morreram e 150 ficaram feridas. Fragmentos da bomba atingiram o chapéu de Eugênia, além de sua pálpebra esquerda. Ela permaneceu inteiramente calma, embora o imperador se mostrasse visivelmente abalado. Ele ordenou aos oficiais que cuidassem dos feridos e que não se preocupassem com Eugênia nem com ele, dizendo o seguinte: faz parte de nosso ofício ser alvo de atentados. Poucas semanas depois, anunciou-se que na eventualidade da morte do imperador, a imperatriz assumiria a regência em nome do príncipe imperial.
Em virtude da coragem que ela demonstrara na ópera, a sua popularidade cresceu enormemente. Eugênia acabou assumindo a regência no ano seguinte, quando Napoleão viajou durante a Guerra pela Unificação Italiana. Ela foi regente outras 2 vezes, em 1865, quando Napoleão passou um mês na Argélia, e, mais tarde, durante a Guerra Franco-Prussiana. Os historiadores ainda debatem em que medida Eugênia teria exercido influência política sobre Napoleão. Ela herdou da mãe o interesse pela coisa pública e, após o casamento, tornou-se uma ardente adepta do bonapartismo. Eugênia foi severamente criticada por interferir na política externa, que fora de fato muito mal conduzida, provocando efeitos catastróficos em meio a uma crescente oposição. Alegava-se também que, sendo uma espanhola católica, ela ficava tentando defender os interesses da Santa Sé. Neste mesmo sentido, colocaram culpa nela pelo fracasso da empreitada dos Habsburgos no México. Por fim, também a acusaram de ter sido responsável pela presença de contingentes do exército francês em Roma, que ali estavam, ao menos oficialmente, para defender o poder temporal do Papa. Sobretudo, foi asseverado que Eugênia teria provocado a desastrosa Guerra Franco-Prussiana, a qual poria abaixo o Segundo Império. Exceto no caso da trágica aventura mexicana de Maximiliano, pode-se dizer que todas as demais imputações são falsas. Eugênia sempre foi inteiramente fiel ao marido, não só no plano político, como também no plano conjugal. Ela era descrita como uma das flores intactas da natureza, enquanto Napoleão era tido como um homem torturado pela carne. Normalmente, ela fingia não ver os galanteios amorosos do marido. Era tolerante em relação à sua má conduta, pois logo se deu conta de que seria impossível que ele segurasse o peru nas calças. De seu lado, Eugênia sentia-se segura em sua posição e muito devota ao marido. Somente em 2 ocasiões houve um efetivo abalo no relacionamento conjugal entre os dois. Apesar da beleza e encanto pessoal de Eugênia, ela jamais conseguiu conquistar o coração dos parisienses, e muito menos compartilhar a autoridade que o marido tinha sobre as províncias francesas. No entanto, foi indubitavelmente Eugênia quem conferiu ao Segundo Império a sua marca de esplendor e o preservou da vulgaridade. Por exemplo, o termo chique, ele foi cunhado durante o Segundo Império e era utilizado para descrever a corte de Eugênia de Montijo. Provavelmente você já deve ter utilizado ou escutado essa palavra por aí. Com Eugênia de Montijo, a moda francesa invadiu todos os salões. Por exemplo, as mantilhas de renda deixaram de ser comum na Espanha e foram vistas em toda a Europa. Outra coisa que podia se ver por toda a Europa eram os chapéus chiques de Eugênia. De modo geral, as mulheres elegiam Eugênia como sua ídola. Ela, por seu lado, era uma verdadeira influencer, muito antes aí de Virginia Fonseca. O maior contributo da imperatriz para o mundo da moda foi certamente difundir o uso da crinolina. Contudo, o tecido já era habitualmente usado antes de Eugênia, mesmo na corte. O que ela fez foi difundir ainda mais o uso. Além disso, graças à crinolina, ela tirou a Peugeot da miséria. Hoje em dia, todo mundo conhece a Peugeot como uma fabricante de carros, mas em 1854 ela era uma fábrica de espeto e estava quase falindo. Mas um belo dia, a fábrica foi visitada por Eugênia de Montijo. Ela havia levado nos desenhos de uma espécie de gaiola com aços bem finos que era para fabricar. Essa gaiola deixava a indumentária feminina muito mais leve e bem mais arejada. Ela era a base que ficava abaixo dos tecidos de crinolina e dava aquela forma assim meio arredondada, meio de botijão de gás. Com essa estrutura, evitava que as mulheres colocassem 6 ou 7 camadas de tecido. Assim, o vestido ficava bem mais leve. A Peugeot se reergueu, comercializando as peças para milhares de mulheres na época e depois passou a comercializar guarda-chuvas e só em 1904 é que passou a fazer parte da indústria automotiva. Outra empresa que é muito famosa atualmente, mas que naquela época não era nada, é a Louis Vuitton, que ela só se tornou muito famosa graças a Eugênia de Montijo. Mas eu conto essa história num vídeo exclusivo do Story to Flix, que é o clube de membros aqui do canal. Se você quiser saber mais detalhes dessa história, torne-se membro, que aí você vai assistir esse e outros vídeos exclusivos. Quem se aproveitou também foi a indústria de seda francesa. No início da década de 1860, os tecelões de seda de Lyon pediram à imperatriz que os ajudasse a reavivar o setor, que nessa época já se encontrava quase na falência. Com a expansão da crinolina por toda a Europa, disseminando-se o uso de saias amplas e compridas, a indústria da seda de Lyon ressurgiu e floresceu. Mas ela também foi responsável pela substituição da crinolina pelo vestido de cauda. O
vestido com cauda também foi um sucesso. Foi adotado por todas as classes sociais, passando a ser presença constante nos salões de baile da Europa, assim como entre o público em geral, mesmo o operariado. Em termos de cores, Eugênia nunca foi adepta das cores muito vivas, dando preferência ao cinza perolado. Ela adorava o azul safira e outra tonalidade especial de azul, que passaria a ser conhecida como azul Eugênia. Outra coisa que Eugênia sabia fazer bem era variar a moda de acordo com as questões políticas internacionais. Um exemplo foi o que aconteceu após sua visita à Escócia. Ela lançou a moda das capas de tartan, chegando mesmo a vestir o príncipe imperial com um kilt. Eugênia era uma autoridade incontestada em matéria de moda. Bastava que adotasse um estilo para que a novidade se propagasse mundo afora. Conta-se, por exemplo, que quando ela lançava um vestido de passeio, em questão de 1 ou 2 meses, até na Califórnia e nos entrepostos comerciais do oeste norte-americano, as damas já faziam uso do modelo. Contudo, não era apenas na moda que a influência da imperatriz se fazia sentir. Também no que diz respeito à denominada emancipação feminina, Eugênia ostentava traços de precursora. Durante a sua regência, em 1866, Eugênia autorizou que os serviços telegráficos empregassem mulheres. Ela foi, assim, a primeira soberana a promover o ingresso de mulheres no serviço público. Uma coisa que ela fazia e era muito criticada era receber pessoas de várias nacionalidades em sua corte. A imperatriz recebia comumente mexicanos e ingleses. Ela se via mais à vontade com estrangeiros à sua volta. Foi graças a Eugênia que Paris se tornou a capital do bom gosto na Europa. Contudo, de forma paradoxal, a corte do Segundo Império era alvo permanente de críticas. Acusavam-na de pretender um meio termo entre tradição e democracia. Mas tanto Napoleão III como a imperatriz jamais quiseram romper os vínculos com as respectivas vidas passadas. Eles desejavam sim ser acessíveis a todos, mas de forma nenhuma queriam acabar com o protocolo e a etiqueta. Em seus últimos anos de reinado, Eugênia demonstrava uma forte apreensão sobre o futuro da sua corte, e parecia estar obcecada pelo destino da sua predecessora, Maria Antonieta. Desde a lua de mel, ela colecionava coisas da rainha guilhotinada. Ela comprava objetos em leilões, ganhava de presente, até que ela conseguiu montar um grande acervo. E esse acervo ela colocou no Petit Trianon, que é um dos palacetes lá em Versalhes. Ela pegou isso tudo e fez um museu dedicado à memória de Maria Antonieta. No intuito de pôr em evidência a inviolável figura da esposa de Luís XVI, Eugênia chegou a criar uma temporada a Maria Antonieta, com o uso de cabeleireiras empoadas à maneira Maria Antonieta mostra, encorajando todos os que tivessem coroados de êxito. Apesar dos belos frutos alcançados, esse culto à memória de Maria Antonieta não ocultava uma espécie de premonição sinistra. Contudo, o presente mais inimaginável lhe foi oferecido pela princesa Metternich. Um retrato de Maria Antonieta pintado em Viena antes de seu casamento, quando ela tinha mais ou menos 14 anos. E a gravura era de causar arrepios, pois no quadro, Maria Antonieta aparece com um fino laço vermelho em torno do pescoço, quase que como uma premonição do horrível fim da rainha na guilhotina. Em julho de 1870, a França declarou guerra à Prússia. Como a maior parte de seus súditos, Eugênia era partidária entusiasmada da guerra. Mas no dia 1º de setembro, Luís Napoleão rendeu-se em Sedan. O Segundo Império havia acabado. Quando atuou como regente, Eugênia recusou-se a abandonar as Tuileries. Só o fez quando uma multidão enfurecida destruiu os portões e deixou de haver qualquer esperança. Com auxílio de seu dentista americano, Eugênia fugiu para a Inglaterra, onde se reuniu com o príncipe imperial e 6 meses depois com o imperador. O público inglês sempre amara Eugênia, e lá ela foi acolhida com grande simpatia. Na Inglaterra, a vida da ex-imperatriz resumia-se na educação de seu filho. O imperador, que sofria de doença renal já há algum tempo, morreu em 1873. Todas as esperanças na causa bonapartistas passaram a repousar no príncipe imperial. Eugênia tinha verdadeira paixão pelo filho. O príncipe imperial destacava-se em todos os sentidos. Tinha boa aparência, era inteligente, destemido e de um discernimento precoce. Na opinião de seus seguidores, era só uma questão de tempo para ele reivindicar o trono francês. Em 1879, o príncipe imperial foi autorizado a juntar-se ao exército britânico e foi enviado à África para combater tribos da Zululândia. Porém, ele caiu em uma armadilha e acabou morto. Eugênia de Montijo não teve um fim trágico como o de Maria Antonieta, mas ela teve um final bem lacônico.
Com o coração destroçado, a imperatriz viveu mais de 4 décadas na Inglaterra. Ela faleceu apenas em 1920, com 94 anos. E está sepultada atualmente no Reino Unido, ao lado do filho e do marido. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo dessa longa série aí da família Bonaparte, mas nós já estamos chegando ao fim. Se vocês quiserem deixar algum comentário de correção, comenta aqui. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, também comenta aqui. No mais, não esquece de deixar o joinha, se não for inscrito, se inscreva e considere ser membro do Story2Flix, que é o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou!